Shalom, shalom. Em Apocalipse 2:5 fala em relação para a gente voltar ao primeiro amor. Em Apocalipse 2:16 fala em relação para a gente se converter-se para evitar a espada da boca de Cristo. Em Apocalipse 2:21, eu estou falando aqui só o resumo, tá? Das passagens, depois vocês conferem, por favor. Em Apocalipse 2:21, tempo dado para mudança. Bom, essas três passagens aqui junta tudo em relação para a gente se arrepender, se converter de verdade e para a gente colocar, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, Apocalipse é o último livro. Toda a Bíblia, ela ali relata a experiência de vários homens aqui na Terra ali e as quedas de cada um, o bem feito de cada um, né, suas grandes obras, tal, que teve grandes homens que não caíram, né, e pagaram alto preço, mas se manteram firme, conseguiram, sendo humanos. Não estou falando de Jesus, Jesus é santo, que é o nosso alvo, que é a nossa cópia, para a gente ser cópia dele, mas teve homens aqui na Terra que não caíram. Daniel estava pagando ali por uma maldição dos seus antepassados, foi parar na Babilônia ele, que não tinha nada a ver com a situação. E ele se manteve firme na palavra de Deus, firme, amando Deus a todos, sobre todas as coisas, e pedindo a misericórdia de Deus o tempo todo pela nação dele. Ele estava pagando um preço que não fazia nem parte dele. E as pessoas esquecem hoje em dia sobre isso, de você pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados. Todo mundo hoje quer viver, não, Jesus veio, vivemos na graça. Eu não preciso mais me renunciar a nada, não preciso sacrificar nada, e não preciso me arrepender de nada, e nem preciso me entregar a nada em relação a Deus. Então, teve grandes homens ali como os exemplos que não caíram. José também não caiu, teve vários, né? Porque ali teve a parte humana, sem ser a parte ali em relação a Jesus. Só que a gente não pode colocar tudo na conta de Jesus. A gente tem que entender que tem que fazer a nossa parte. Ali Israel provou, a Bíblia inteira mostrou pra gente como um exemplo em relação que caíram e colocaram sempre outras coisas acima de Deus, né? Não era só idolatria não, idolatria de estatueta não, de outros deuses não, era também em relação a pessoas, colocavam pessoas acima de tudo, colocavam rei acima de tudo, idolatrando rei, idolatrando esposa, idolatrando filhos, idolatrando dinheiro, idolatrando várias coisas, sucesso, fama, e acontece até hoje. E tudo que a gente pede é o quê? Que a gente, desde a época lá de Jonas lá, que a gente se arrependa, que a gente se converta de verdade, que a gente venha se santificar de verdade para a glória de Deus. Deus sempre pediu, foi isso, até hoje. Você vê lá, desde todos os processos, tudo que relata na Bíblia e fora da Bíblia, em relação até a parte, se você for olhar para o Holocausto, quem teve no Museu de Holocausto, como eu tive em Israel, você vê lá no museu, não tinha um livro da Torá, não tinha um livro de Bíblia perdido em meio àqueles destroços, porque o povo estava afastado de Deus. Nem perante toda aquela tragédia com os judeus, eles não estavam clamando ali naquele momento por Deus. Todos aqueles destroços que a gente vê ali, que eu olhei, eu procurei, cadê uma Torá? Né, a Torá deles, né, que eles são judeu, então eles tinham que seguir ali, que ali tem todos em relação aos princípios de Deus e os mandamentos, principalmente. Eles não creem, uma boa parte deles, 95% dos judeus não creem em Cristo. Eles podem perder a salvação se não se arrepender até o final. Mas, ali, em relação a toda a lei, se eles seguirem ali, Deus honra eles. Não sei se vão ser salvos porque eles não têm Jesus como Salvador, mas eles são muito prósperos porque eles seguem à risca princípios e mandamentos. Mas naquela época ali do Holocausto, eu não vi nenhuma Bíblia. Eu ainda perguntei os caras ainda de lá, do Museu do Holocausto, eu falei assim, eu não vi nenhuma Torá, eu não vi aqui nos destroços aqui, a gente via tudo de ruim naquele lugar. Queimado, com lama, com tudo, com um negócio de gases, tal, foto disso, foto daquilo, só desgraça. Mas eu não vi nenhuma Torá, uma Bíblia ou alguém ali ajoelhado, orando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Nós sempre caímos e muitas das vezes a gente nem se arrepende. Aí vem o juízo de Deus e às vezes a gente ainda não entende. Você vê aí, tudo acontecendo, enchentes,
tudo mais, depois do carnaval, enchentes, fogo, não sei o que, tudo nos consumindo, e a gente ainda não entende ainda que Deus está pedindo, venha, volta ao primeiro amor. Me ame de verdade, de corpo e alma, me coloque em primeiro lugar. Ele sempre pediu isso, desde lá do início. Me coloque, desde a época de Adão. Me coloque em primeiro lugar, acima de tudo. E quando a gente cair, porque a gente é humano, pode acontecer, se arrependa e volta de novo ao primeiro amor. E cumpra, obedeça minhas regras, meus princípios, meus mandamentos, que eu vou estar contigo. Aí que ele fala, se você obedecer de verdade, lá na palavra em Deuteronômio 28 fala, no Velho Testamento fala, ali em Deuteronômio 28 ele fala em relação, se você obedecer, tem um monte de coisa de bênçãos que vai seguir a tua vida. E se você desobedecer, tem um monte de coisas erradas que a maldição vai te pegar. A gente não pede nem perdão a Deus pelo mal que às vezes os nossos antepassados fizeram. Se roubaram, mataram, destruíram, abortaram, o que fizeram, a gente não pede perdão. Você lembra de Daniel? Daniel, ele pagou uma conta que nem era dele, era dos antepassados. E a gente hoje aqui, só porque a gente está na graça, a gente acha que não tem que renunciar, a gente acha que não tem que pedir a misericórdia de Deus, acha que a gente não tem que pedir perdão a Deus sobre os pecados dos antepassados. Porque muita gente não prospera, porque muita gente não tem uma vida emocional com sucesso, ou uma vida financeira de sucesso, ou uma vida de família de sucesso, porque às vezes está nas costas com maldições dos antepassados, mas ele não renuncia, ele não pede perdão a Deus sobre os pecados dos antepassados. Até hoje a gente tem que pedir para Deus quebrar essa maldição sobre a vida das pessoas e as pessoas poderem ter sucesso profissional, sucesso na família, sucesso na vida financeira, e assim vai. É quebra de maldições. Não é só porque a gente está embaixo da graça, do sangue de Jesus, tá tudo certo, eu não tenho que fazer mais nada. Jesus faz tudo por mim. Pera lá, gente. Aí eu não vou cumprir princípios, eu não vou cumprir os mandamentos, porque tá tudo lá no antigo lá. Deus não anulou nada do Antigo Testamento não, gente. Estão enganados. Até as festas. A gente não comemora festa nenhuma bíblica. Só a Páscoa. O resto a gente não comemora nada. Agora, as festas que estavam lá, que Deus falou que a gente tinha que comemorar, que eram marcos bíblicos ali, em relação de tudo que aconteceu, e se você ver, cada festa daquela dali era libertação do povo, era em relação ali a algum erro que o povo caiu, e Deus foi lá, perdoou de novo, coisas de livramento, que é a festa lá de Esté, lá, a festa de Purim. Então, assim, a gente não comemora. Estamos desalinhados. E o livro de Apocalipse já fala que a gente realmente, até lá no fim, a gente ainda vai estar caindo. Porque se pede para a gente se arrepender e voltar ao primeiro amor, então até chegar lá, acontecer Apocalipse, o livro já relatado, já revelado, a gente vai estar no mesmo erro. Desde lá de Israel, desde o início da Bíblia, entendeu? Caindo pela mesma história. De quê? Estando desalinhado com Deus, colocando coisas acima de Deus o tempo todo. Deus não divide a honra dele com ninguém, e ele não vai dividir. E se ele puder, e se a gente continuar errando e se desencaminhando, o peso da mão dele vai vir. Ele é um Deus terrível, temível e fogo consumidor. Saiu da fora do alinhamento, colocou alguém acima dele, honrando outras coisas que não seja ele. Não é só idolatria, não. As pessoas às vezes pensam que é só a estatueta. Não, não é outros deuses só, não. A gente está muito idolatrando outras coisas. Fama, sucesso, dinheiro, família, filhos, marido, esposa, colocando todo mundo acima de Deus. Ele não aceita. E não vem com essa de, não, eu vou amar mais o meu filho, vou proteger mais o meu filho e Deus vai ficar lá na tua tabela no terceiro lugar? Não, filhinho. Vai ser cobrado pelo Papai do Céu. Ele em primeiro lugar. Ele não divide a honra, a glória, o louvor. Tudo é dele, para ele e para a honra dele. E vai ser assim até o fim. Apocalipse já está falando já. Que se a gente não voltar ao primeiro amor, a gente vai cair como todos caíram. Amém?